E aí, gente linda? Galera, vocês sabiam que a tendência natural do ser humano é fugir? E aí eu te pergunto, do que é que você está fugindo agora? Eu gosto de trazer esse assunto porque eu acho que ele impacta diretamente nos resultados que a gente tem na nossa vida. Porque o que define os resultados que a gente está tendo? É o nosso comportamento. Se tu ainda não chegou naquele resultado que tu vem buscando, se tem alguns resultados, algumas conquistas que você já vem buscando há muito tempo, para e olha para os teus comportamentos. São eles que estão ditando o seu resultado. Porque o que acontece? Às vezes a gente tem exatamente aquele resultado que a gente quer alcançar, aquela meta, então a gente senta, planeja, analisa tudo. Só que a gente não conquista, ou se conquista é muito difícil, é muito desgastante. Porque possivelmente os nossos comportamentos não estão alinhados com os nossos pensamentos. Ou seja, o meu pensamento está me levando para aquela meta, o meu planejamento está me levando para aquela meta, mas o meu comportamento está me levando para outro sentido. Porque o comportamento vem de uma necessidade emocional. Então, o que eu estou procurando suprir? É por isso que eu gosto desse assunto. Porque se a gente não olhar para essa tendência da gente estar sempre fugindo, muitas vezes a gente acaba se sabotando e nem se dá conta. Quando a gente para olhar, para analisar, ok, deixa eu enxergar, deixa eu ver realmente o que acontece, o que eu faço. Autorresponsabilidade. As conquistas da minha vida são responsabilidade minha. O sucesso da minha vida é responsabilidade meu. Os resultados que eu estou tendo, seja ele na área de relacionamentos, na área pessoal, ele é meu, é minha responsabilidade. Então eu preciso ter coragem para olhar para os comportamentos que eu estou tendo e assumir, ok, eu tive esse comportamento para suprir essa necessidade. Quando a gente tem a coragem de assumir, a gente não precisa mais ficar brigando com esse comportamento. Isso se chama sombra. A sombra, ela é composta pelo nosso ego. Então a gente tem o ego e tem a centelha divina. O ego, ele vem, a sombra, ela vem do ego. A centelha divina, ela é a luz. Só que os dois são energia e a gente necessita dos dois para ter sucesso na nossa vida. E o sucesso é particular, é individual, é de cada um. Algumas coisas são sucesso para mim, outras coisas são sucesso para ti, tá tudo certo. Só que o que a gente precisa entender? Que enquanto a gente não olhar para esses comportamentos que o ego nos exige, que o ego busca, ele vai ter muito mais força sempre. E a gente vai ter a tendência de sempre suprir a necessidade do ego. Não quer dizer agora, ok, eu vou olhar para o ego, então eu vou excluir. É bem pelo contrário. Eu vou aceitar. Eu vou dizer, ok, eu tenho isso e isso faz parte de mim. Eu entendo essa necessidade. E isso faz parte de mim. Quando a gente aceita e entende e acolhe e percebe que a gente tem essa tendência, esse comportamento, a gente traz esse comportamento para a luz. Automaticamente ele não precisa ficar vindo para nos provar alguma coisa. A gente para com essa dinâmica de ficar brigando. Então aqui já vai uma dica para olha para os teus comportamentos, analisa o comportamento que tu tá tendo, qual é a necessidade que tu tem de ter esse comportamento e assume. Tenha coragem de assumir. Isso não é feio, isso não é vergonhoso. Isso é questão de coragem. Isso é questão de coragem de quem está disposto a realmente viver a sua essência. E eu quero trazer junto com esse assunto que eu entrei aqui, um trechinho do livro da Brené Brown. Ó, A Coragem de Não Agradar. Tem várias coisas que eu achei muito interessante nesse livro, mas pontualmente tem um comportamento sabotador que eu vejo que as pessoas têm a tendência de cair nele. E eu já caí, eu tenho que cuidar, porque eu sei que faz parte da minha pessoa. Tem pessoas que têm grau mais elevado, tem pessoas que têm grau não tão impactante assim, não tão preso. Tem pessoas que em algumas questões apresentam esse comportamento, tem pessoas que apresentam em outras questões. Então é muito individual. Para mim, o comportamento ele é muito individual, porque é a necessidade do nosso ego, da nossa personalidade, da nossa história. Porque cada um tem a sua personalidade, tem as suas vivências, os seus medos, as suas experiências, os seus sonhos, os seus traumas. A pessoa é o conjunto individual de tudo que é dela. Mas esse comportamento eu vejo muitas pessoas apresentando. Na realidade, a gente pode ter o olhar de acreditar que ele é um comportamento positivo,
né? E aqui eu vou ler esse trechinho e a gente pode perceber que esse comportamento, na realidade, ele é uma fuga, ele é uma proteção do nosso subconsciente. Olha só. Perfeccionismo. Então, para todos que têm esse dedinho no perfeccionismo, essa tendência de cair nesse padrão perfeccionista, o quanto a gente não perde tempo com isso, né? É diferente de querer fazer bem feito. Perfeccionismo não é se esforçar para a excelência. Perfeccionismo é um movimento defensivo. É a crença de que se fizermos as coisas com perfeição e parecermos perfeitos, poderemos minimizar ou evitar a dor da culpa, do julgamento e da vergonha. Vocês entenderam? Vocês entenderam o link de que eu acabo tendo comportamentos para me proteger de algo, de alguma dor, ou seja, é tendência também do ser humano o receio, o medo de ser julgado, de ser criticado. Tanto que foi feita uma pesquisa, mais do que o medo da morte, é o medo de falar em público. Tamanho é o medo do julgamento que a gente tem em relação às outras pessoas. Então o perfeccionismo, ele vem com essa tendência, não é de fazer bem feito, é de me proteger do julgamento, porque se eu fizer o melhor, se eu fizer o perfeito, se eu chegar na perfeição, eu não vou ser julgado, eu não vou ser criticado. Então observem que é uma proteção, a minha tendência é fugir da dor do julgamento. Enquanto eu não olhar para isso e admitir, ok, eu tenho essa tendência, eu preciso acalmar a minha necessidade de ir para esse comportamento. Isso tudo é inconsciente, é automático, é do subconsciente, é uma necessidade da nossa alma, é uma necessidade da nossa alma, não, do nosso ego, né? É uma necessidade do nosso ego. Então a gente precisa trazer isso à tona, porque dependendo do que tu passou, se eu não fizer bem feito, eu não vou ser amado, se eu não fizer bem feito, as pessoas vão debochar de mim. Então, dependendo do que a gente passou, do que tu passou, do que das experiências, da história, de algumas vivências, a gente pode trazer esse padrão de comportamento sim para nos proteger. Então é muito importante que a gente olhe para isso. Por quê? Porque o perfeccionismo pode estar te atrasando. O perfeccionismo pode estar te impedindo de chegar e realizar aquele projeto que tu gostaria de estar realizando. Por quê? Porque ele ainda não está bom o suficiente. Porque ele ainda não está bom do jeito que deveria estar para ser lançado. Uma vez eu fui numa palestra e a menina comentou lá, a palestrante, e era uma menina, porque ela era novinha, por isso que eu tô dizendo. E ela disse assim, se uma vez tivessem me dito e eu tivesse absorvido de verdade esse ensinamento, comece antes de estar pronto, eu já teria realizado muito mais na minha vida. Porque a gente fica esperando o momento ideal, a gente fica esperando estar pronto, a gente fica esperando estar perfeito. Só que a gente sabe que a perfeição não existe. Só que muitas coisas na nossa vida a gente sabe. E por que a gente não vive desse jeito? Por isso que eu quis trazer essa reflexão pra vocês, porque é um grande comportamento sabotador. Foi um grande comportamento sabotador na minha vida, ele ainda existe, a tendência de ir pro perfeccionismo ainda existe, mas como eu sei que ele está junto comigo, como eu sei que ele faz parte de mim, como eu assumo que eu tenho ele, eu paro com essa tendência de querer ficar brigando, porque quando a gente quer excluir, quando a gente não quer ter, quando a gente não quer enxergar, mais aquilo ali se apresenta, mais aquilo ali se intensifica. Um dia eu vou gravar um vídeo pra vocês falando exatamente disso, da questão da exclusão. É uma das leis que eu aprendi através do estudo de constelações familiares do Bert Helling. E sim, ela vale para um monte de coisa na nossa vida, inclusive para essa. Então, se eu tenho uma questão de comportamento perfeccionista e eu aceito e eu entendo, eu consigo aprender a lidar com ele. E a intensidade dele vai diminuindo. Consequentemente, eu sofro menos na hora de fazer as coisas, na hora de apresentar as coisas. Eu realizo mais porque eu não fico esperando estar pronto. Eu simplesmente consigo ter a leveza de entrar em ação sem ficar me culpando, sem ficar me cobrando. Certo? Eu espero que esse conteúdo tenha feito algum sentido na vida de vocês. Se fez sentido na vida de alguém, já valeu a pena. Se fez sentido na vida de 2 pessoas, a gente já dobrou a meta, como diz o Geraldo Rufino. E é assim,
A gente precisa ter coragem de olhar para nós, para o nosso interno, para nossas necessidades, para as nossas emoções, para os nossos comportamentos, porque são eles que ditam os nossos resultados. E se a gente quer viver mais experiências, se a gente quer conquistar mais, se a gente quer chegar ainda mais longe, como eu acredito ser uma grande qualidade do ser humano, a gente precisa ter coragem de olhar para algumas coisas, assumir como verdade que aquilo ali existe e parar de brigar em relação àquilo ali. Deixar o ego descansar um pouquinho, deixar ele minimizar, ficar um pouquinho menor. E quando a gente consegue trazer tudo isso pra luz, a gente diminui a intensidade, o impacto do ego. Ele não precisa ficar sempre ali nos mostrando que ele existe, porque a gente já viu ele. E a gente consegue viver a nossa essência, a nossa força e a nossa luz. Certo? Um beijo grande e um lindo dia pra todos vocês.